DoutorCast começando mais um episódio do nosso querido, amado DoutorCast. Você já sabe, quem acompanha a gente, sabe, doutora? Já sabe que o nosso DoutorCast é informação, entretenimento, muito bate-papo, bem-estar. A gente fala de tudo um pouco. E hoje recebendo aqui doutora Mariana Furtado Cunha, neurologista. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Bora bater muito papo, né? Vamos lá. O time feminino reforçado aqui, a gente sabe que quando vem mulher, o papo agarra, né? Não que os homens não falam, mas a gente... A mulher né? gosta um pouquinho mais, né? Eu vou relembrar, claro, a realização do nosso DoutorCast Amplia Med e Ponto de Saúde, apoio Falo Mesmo Comunicação e, claro, nossa patrocinadora oficial, Unimed, Volta Redonda, nossos agradecimentos. Bora lá, então, para mais um DoutorCast, conversar muito com a doutora Mariana Furtado, neurologista, como eu disse para vocês. Você usa o Furtado ou o Cunha? Eu uso os mais dois. O Cunha. Então, doutora Mariana Cunha. Neurologista, mãe, esposa e tudo mais que a gente tenta encaixar aí nas nossas rotinas, né, doutora? Ela chegou aqui na correria. Ela, ai, Aline, meu bebê não dormiu. Eu falei, ai, eu sei o que é isso. Tem um bebezinho, doutora? Bebezinho de quase 9 meses, coisa mais fofa do mundo. Qual que é o nome? É o Heitor. Heitor, só tem o Heitor? Só o Heitor. Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto, ok, gostei disso aí. Eu tenho 2, mas eu também falo assim, ó, também só 2. Tem gente tem galera que é mais animada, né, doutora? O papai do céu quiser. Amém, ela tá animadíssima, muito bom. Ó, doutora, eu combino aqui de falar a formação de vocês, o histórico. Combinado. Mas se tiver alguma coisa aqui que eu falar batatada aqui, alguma coisa, ou se eu faltar alguma coisa, você me corrija, tá? Ó, neurologista com residência médica pela Universidade Federal Fluminense, neurointensivista médica do CTI Adulto Hospital Unimed, Volta Redonda, experiência com neurologia hospitalar, terapia intensiva, pós-graduada em psiquiatria pelo IPQ, é isso, da USP? Isso. Uhum. Pós-graduada em terapia intensiva, médica diarista da UTI neurológica do Hospital Unimed Volta Redonda e médica também sobre aviso. A gente já vê esse nome, a gente já fica assim, né? Fica tenso. De neurologia e do time de AVC também do Hospital Unimed Volta Redonda. Tá compondo o time, hein? É isso aí. Tá em todas as frentes lá, hein, doutora? Vestindo a camisa em algumas áreas. Super vestindo a camisa, inclusive você veio tava lá agora, Tava lá, né? Inclusive. Por isso que chegou esbaforida. Esbaforida, correndo, pra variar. Pra variar. Sócia do Instituto do Cérebro do Sul Fluminense. Que legal isso! É novo esse... É uma clínica que a gente inaugurou tem 2 semanas. É a ideia de 4 neurologistas, eu e mais 3, e que a gente buscou, através do desejo de fazer uma neurologia diferenciada, prestar um serviço diferenciado, numa coisa que aqui na região sul-fluminense é muito carente. Essa visão, né, da neurociência, das áreas correlatas, né, neurologia, psiquiatria, psicologia. Então a gente vem com uma ideia de prestar esse serviço à comunidade com uma qualidade técnica muito diferenciada, um espaço muito bonito, num lugar muito privilegiado, que é aqui na Rua 33, na Vila. Uhum. Então, assim, é a ideia de 4 neurologistas de trazer algo de novo e de diferencial para a cidade. Pra gente entender, então é uma clínica... É uma clínica. Funciona como uma clínica com diversas outras especialidades. Não, como é que é? Juntos ou não? São os 4 neurologistas, mas vocês atuam em várias frentes. Isso, basicamente os sócios são neurologistas, né? Mas teremos neurocirurgiões, psiquiatras, psicólogos. A gente vai ter exames complementares especializados na neurologia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, potencial evocado, toxina botulínica para reabilitação neurológica, que é uma coisa muito importante. Para o futuro, a gente vislumbra um serviço de reabilitação completo mesmo, com fisioterapia, fonoaudiólogo, TO. Então, a gente quer montar um serviço que a gente não encontra aqui na região. É uma coisa que é muito específica de grande centro. Uhum. E a nossa ideia é montar um serviço que aqui não tem. Uhum. Então, e prestar um serviço diferenciado nessas doenças neurológicas que são tão desafiadoras e que precisam de tanta expertise no seu manejo. Então, a nossa ideia é realmente fazer uma coisa diferente, inovadora e prestar um bom serviço. Que legal, é muito completo, porque na verdade quando a gente olha para todos esses trabalhos, essas frentes aí, a sensação que a gente tem é que em muitas cidades, acredito, né, mas também aqui na nossa, estamos gravando de Volta Redonda, sul do estado do Rio,
mas o DoutorCast vai pra longe, graças a Deus, bom demais. Mas assim, a gente pensa, eu preciso de um psicólogo, eu vou na clínica do psicólogo, eu preciso, isso fica muito diluído. Então a ideia é centralizar tudo nessa clínica que tem esse espaço todo, então. Exatamente, são 5 consultórios, 3 salas de exame, e a gente tem um dimensionamento para um segundo andar no futuro. Então, a nossa ideia é realmente montar um centro, o nome é Instituto exatamente por isso, porque a gente tem esse desejo de unificar todos os cuidados dentro das áreas, né, relacionadas ao cérebro, neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, né? Instituto do Cérebro do Sul Fluminense, esse Exatamente. é o nome. E que tem 2 semaninhas. 2 semaninhas, é um bebê começando. Começando a ser, mas já cheio de sonhos que vocês estão aí. Cheio de sonhos, planos e desejos de fazer diferente, mostrar nossa cara. Que fazer legal, valer aqui na cidade. E vocês são 5 neurologistas? Somos 4, eu mais 3. Tem muito neurologista. Como que é a especialidade aqui no sul do estado, assim? Porque em algum momento eu achei que tinha pouco, mas depois você vai conhecendo, eu não sei se o círculo, né, o nosso círculo de relação vai mudando, você vai falando, nossa, parece que tem bastante, ou qual que é a percepção da doutora? A minha impressão é que pro tamanho, né, da região, né, de Volta Redonda e adjacências, eu acho que a gente até tem uma quantidade razoável, mas poucas pessoas com uma formação especializada em certas áreas, né? Então, assim, é uma área que ainda assim é muito carente em certas áreas. A gente hoje observa com a questão da pandemia uma necessidade de um acompanhamento neurológico mais prolongado. A gente tem agora a questão da Covid longa, que é uma complicação tardia da doença, que os indivíduos evoluem com diversos sintomas, alteração de memória, dor de cabeça, queixas de dores, né, musculares, dores nas costas, neuropatias. Então a gente tem diversas sintomatologias e muitos deles são neurológicos. Então é um aumento dessa demanda, e além disso a gente tem um aumento da demanda até da parte neuropsiquiátrica. Pessoas ficaram muito adoecidas mentalmente falando com essa questão dessa reclusão, a pandemia, esse medo todo de adoecer, de pegar uma doença que ninguém conhecia, que a gente só ouvia falar que era uma doença terrível, que matava todo mundo. Então, hoje a nossa demanda, além da neurologia tradicional, a gente teve esse advento pós-pandemia que aumentou muito a necessidade. Então, apesar de eu achar que tem uma quantidade razoável, ainda é pouco para nossa necessidade. Por conta ainda mais de tudo, né? De todos esses acontecimentos aí recentes. A doutora bem falou, claro que eu ia perguntar, está na pauta, né? Essa questão do Covid. Inevitável a gente não falar sobre isso, porque isso afetou diretamente, eu acredito, seu trabalho, o trabalho dos neurologistas de um modo geral, como a doutora disse, e foram todas essas situações pós-Covid, que é isso mesmo que a doutora repara nos atendimentos. Vamos lá, aqueles sintomas. Quais são os sintomas aí que prevalecem, né? Que são as maiores queixas no pós-Covid ou durante Covid. Essa síndrome que eles estão chamando hoje de Covid longa, né? Que pode ter uma série de manifestações mais prolongadas. Então, o indivíduo tem a manifestação clínica daquela virose, a falta de ar, a queixa de garganta, a febre, o mal-estar. Isso passa com 10, 14, 21 dias. E o doente, o paciente desenvolve um quadro, geralmente uma alteração de memória, ele queixa de uma alteração de memória bem importante. Então, poxa, tô esquecendo as coisas, não tô lembrando, vou ler um livro e não gravo. Então, tem uma queixa cognitiva bastante importante, muito, muito acentuada nos idosos. A gente tem indivíduos que já têm uma dor de cabeça prévia, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional e que agudiza, piora muito depois da Covid. A gente tem indivíduos que já têm doenças, seja uma hérnia de disco, seja uma neuropatia, e que tem uma piora do padrão dessa dor. Então, assim, a gente tem diversas manifestações neurológicas, mas as mais marcantes são essa dor de cabeça que perdura um longo período e demanda algumas estratégias mais específicas. E essa questão cognitiva é muito marcada. O paciente refere, além disso, uma queixa de ansiedade, muito sintoma depressivo. Então, o paciente depois começa a ter crise de pânico, começa a ter uma tristeza, uma falta de vontade de fazer as atividades. Então, assim, uma questão de sono, insônia muito importante nesse período pós-Covid. Então, assim,
é uma questão muito rica de sintoma e que demanda realmente esse acompanhamento. E muito nova, né? Você imagina, é recente para todo mundo, para vocês também como médicos, nessa frente aí de trabalho, como ver isso, porque até um primeiro momento eu já ouvi gente falando assim, gente, não, perda de memória por causa disso, né? Sim. Ainda minimizando, não é possível, não, fulano já era esquecido. Mas realmente é algo que é muito perceptível, Sim, né? E é uma coisa que a gente tem muito estudo já vendo essa questão, estudos inclusive de ressonância magnética funcional. Eles conseguiram medir que houve realmente diminuição de volume cerebral. Então, assim, é uma alteração que o indivíduo tem queixa. A gente faz toda uma investigação do ponto de vista da parte cognitiva e realmente tem alterações marcantes, importantes. E dependendo, até na neuroimagem, a gente tem alteração. A gente vê isso muito no idoso. O idoso tem uma acentuação da atrofia do cérebro pós-Covid. Então, o paciente já tem ali um declínio cognitivo leve, já tem aquele esquecimento que tá naquele limbo ali, e o Covid é um start, é um gatilho para isso descer ladeira, para isso piorar. Então, assim, é uma coisa que a gente tá vendo com muita frequência no dia a dia. E é real, né? Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a gente vê muita gente, pelo menos eu vi algumas pessoas minimizando. Sim. Né? Não, mas acabou o Covid, eu não tenho mais Covid. Então, mas e o que fica, Sim. né? Cada um reage de uma forma, a gente tem a questão dos idosos. Então, eu acho que é importante as pessoas terem noção, ter essa percepção do que é real mesmo que acontece. Agora, doutora, me fala dessa questão do sono. Porque a gente pode até voltar depois nessa questão da memória, tudo, porque eu acho que é interessante até que ponto a memória, a falta de memória é um problema, né? Porque mas você comentou também da questão do sono, relacionado ao Covid, mas o sono é muito ligado ao trabalho do neurologista, né? Sim. Vocês, é um foco também do seu trabalho? Como é que é? É uma queixa muito comum, né? Geralmente a gente tem que identificar a insônia como uma insônia primária, não relacionada a nenhum distúrbio, e a insônia secundária, geralmente relacionada a outras doenças, muito comumente depressão, ansiedade. Então, é uma insônia que geralmente o tratamento ele vai estar atrelado a essa condição de base. Então, essa avaliação do neurologista, avaliar se o indivíduo tem a necessidade de algum exame complementar, como a polissonografia, por exemplo. Que é aquele exame que dorme na clínica, né? Tem 2 tipos. O indivíduo pode dormir na clínica ou ele pode fazer esse em regime domiciliar. Ele vai à clínica, monta toda a aparelhagem, bota os eletrodos na cabeça, bota os aparelhinhos, etc., vai para casa, dorme, a maquininha faz todo o registro e de manhã ele devolve para a clínica. Então, isso dá até para gente uma facilidade para o paciente e é um ambiente mais confortável, né? Você dormir num lugar diferente, né? Da tua cama, do teu quarto. Isso porque fica mais familiar. Você já tem um equipamento que já pode incomodar, né? Sim. Incomoda, gera um desconforto, que naturalmente deve alterar ainda mais o sono. Sim. Então, assim, puder minimizar ainda, colocando Melhor. pelo menos no seu quarto. Agora, até que ponto a gente tá falando de insônia, mas da mesma coisa da memória, né? A gente fica naquela linha tênue. Até que ponto é normal? Eu tenho uma insônia, eu durmo mal, ou dormir mal não por sua culpa, mas no nosso caso aí com um bebezinho, né, que acorda a gente. Até que ponto isso perder o sono, não dormir bem, realmente é um problema? Quando o indivíduo ele dorme, ele perde o sono, mas ele acorda de manhã com uma percepção de que dormiu bem, não está cansado, não fica sonolento ao longo do dia, a princípio não tem problema clínico, né? Não tem nenhum problema importante. A gente tem que identificar se esse sono, porque o indivíduo pode dormir 12 horas e com uma qualidade péssima. E acordar de manhã cansado, fadigado, ter sonolência diurna. Então a gente tem que entender qual é a qualidade desse sono. Porque às vezes ele dormiu 6, 5 horas, mas foi um sono de boa qualidade e pra ele foi suficiente. Tem isso, então, tipo assim,
Eu dormi 5 horas. Pra mim é o suficiente. Ah, não, mas os médicos dizem que tem que dormir 8 horas. E aí, é mito? É verdade? É mito. Existe uma variação da normalidade. Então, assim, existe uma mediana para cada faixa etária, né? Então, assim, quanto mais jovem o indivíduo, maior a necessidade de sono. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquela coisa que o velhinho acorda cedo. Ainda bem que a gente é jovem, a gente dorme muito. Isso aí. Só que não. E uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, na polissonografia é isso. A gente tem basicamente 3 estágios de sono, né? A gente tem o sono superficial, ou sono não REM, a gente tem o sono REM e o sono profundo, né? Então a gente precisa fazer esse ciclo de sono de 3 a 5 vezes numa noite. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele deita na cama e fica lá pensando nos problemas do dia a dia, fica rolando de um lado para o outro, demora para entrar no sono REM, no sono profundo, ele aumenta a latência desse sono inicial. Então, é um sono que a arquitetura dele vai ficar modificada. Então, ele vai demorar mais tempo nessa fase inicial e, às vezes, ele encurta ou nem chega no sono profundo, no sono REM, que são as fases mais nobres, vamos dizer assim, do sono. Ele perde um tempo, às vezes, maior lá e aí não vai dar conta, claro, de ter 3, 4 vezes esse processo, né? Aí o cara acorda de manhã cansado, fadigado. Porque vamos dizer assim, a manutenção, o reparo do organismo é feito à noite. Então, assim, se você é um indivíduo que estuda, que tem uma demanda cognitiva, e você lê, aí você fala, poxa, eu não gravo, mas se você não dorme adequadamente, se o sono não armazena. É igual quando a pessoa faz aquele estudo para a prova na madrugada, faz a prova de manhã, de tarde esqueceu. Não dormiu, não grava. Gravou talvez só para aquele momento e olhe lá, né? Porque... Então, assim, o sono é muito importante para muita coisa. Ele é uma etapa, então, primordial para a memória, para todas as outras... Para a saúde do corpo como um todo. O indivíduo, por exemplo, que tem apneia do sono, que é uma condição que o indivíduo ele tem os obesos, os idosos, eles vão ter uma certa frouxidão dessa musculatura, eles vão ter um aumento ele não é gordinho só por fora, né? Às vezes a língua é mais gordinha, então quando a gente dorme, quando a gente relaxa, essa língua ela cai e obstrui a passagem do ar, por isso que o indivíduo ronca. Então essa ronqueira obstrui, por isso o nome é apneia, então o indivíduo para literalmente de respirar, a saturação do sangue cai pra caramba e o indivíduo desperta. O cérebro manda, acorda aí que a saturação tá no nível crítico. Aí o indivíduo que tava num sono, quase chegando no sono bom, superficializa. Então ele faz isso ao longo da noite várias vezes. Então aquele ciclo de sono adequado que era para ele ter de 3 a 5, ele não faz. Aí acorda de manhã acabado, fadigado, é aquele indivíduo gordinho, geralmente meia-idade, que dorme no ponto de ônibus, dorme na sala de espera, tudo que para fazer dorme. Então, assim, é um indivíduo que, além de ter uma qualidade de sono ruim, isso aumenta risco de um monte de coisa, inclusive cardiovascular, risco de AVC, risco de infarto. Então, assim, o sono, além do indivíduo ter uma qualidade de vida ruim, se ele não dorme bem, ele tem outros riscos muito importantes e acaba que as pessoas nem sabem disso. Todo mundo fala, né, que o sono é importante e às vezes a gente realmente subestima, diminui, deixa lá, como não é prioridade, e aí a gente dorme pouco, dorme mal, num horário inadequado para cada um, para sua idade. Agora, como curar a apneia? E você falou dela aí, tive curiosidade. A apneia a gente tem algumas formas, né? Como a gente tem, de forma bastante simplista, uma obstrução da via aérea, né? A gente tem a forma mais comum e tradicional, a gente implanta no paciente um aparelho chamado CPAP, que é uma máscara, que você pode ser nasal ou no rosto todo, e essa máscara, ela promove uma pressão positiva. Então, essa máscara veda e o aparelho, ele fica literalmente soprando. Então, quando o indivíduo dorme, essa pressão positiva impede que essa obstrução aconteça, nem que seja de forma completa. Então, essas apneias, essas paradas de respirar por conta da obstrução, ela não acontece. Então, assim, é a forma mais fácil e tranquila de resolver. E é a mais comum. É a mais comum. A gente orienta muito o indivíduo que é acima do peso, obeso, perder peso, que é uma medida que também resolve muito, né? Tanto que pacientes com obesidade mórbida fazem bariátrica, uma das indicações é a apneia do sono, né? E a gente tem algumas cirurgias que o pessoal do otorrino faz, que pode remover parte dessa estrutura do fundo da garganta,
que é o palato. Amígdala, Isso, remove algumas estruturas ali, o palato, faz uma plástica, vamos dizer assim, da garganta e aumenta essa passagem do ar. E é uma estratégia. E tem até algumas outras medidas mais invasivas que o pessoal da bucomaxilo faz, que é um avanço de maxilar. Então, tem opções cirúrgicas, mas normalmente elas são restritas a casos ou que a gente tentou com medidas clínicas de perder peso, fazer o CPAP, e não resolveram. Então... Agora, uma curiosidade aqui da mãe, né? Eu aproveito o Dr. Cat para fazer consulta. Criança ronca? Criança pode roncar, mas geralmente a causa não é a apneia. As causas mais comuns são alterações de cunho da otorrino, né? As alergias da vida. Isso aí, uma hipertrofia de concha, uma hipertrofia de adenoide, alguma alteração ali de amígdala. Então, normalmente, os problemas de ronco em crianças são mais comuns, questões otorrinológicas. Então, um bebê de 1 ano aí com o narizinho entupido, ele pode roncar? Pode roncar. Ok, então a mãe já fica mais tranquila, né? Que essa noite o neném tava meio... Eu falei, ué, gente, como assim? Ele tava roncando mesmo. Sim. Aí de manhã eu percebi que ele tava meio entupidinho. Já fiz a minha consulta, doutor. Porque toda vez eu aproveito e eu fico lembrando de alguma situação. Lavar bastante a narina dele pra ficar... Pronto, pra ficar limpinho, isso né? Aí, e não ronca mais. Essa questão do sono, né, gente? Assim como a gente fala de outras questões de alimentação, de obesidade, de sono... Parece clichêzão batido, mas como que mexe com todas as estruturas, né, do nosso corpo. Agora a gente falou também lá no início de memória. E a mesma pergunta do sono, da insônia, né? Da falta dele, eu queria voltar para a memória. Até que ponto é normal? A minha capinha do celular, eu não sei o pessoal quem tá assistindo a gente, é da bonequinha esquecida lá do Procurando Nemo. Adoro. Então, eu sou um pouco essa pessoa, sabe? Naturalmente. Até que ponto perder a memória, né? Não sei se tem ligação com a falta de concentração. O que é normal? O que é um sinal de alerta para procurar um neurologista? Se isso acontece em qualquer idade, se é perfil? Acaba que a alteração de memória, principalmente no jovem, a gente recebe muito no consultório essa queixa. Minha memória tá ruim, eu esqueço a chave do carro... Se eu não anotar o compromisso, eu esqueço. É porque a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade. Então, assim, indivíduos ansiosos são naturalmente desatentos. Eu já sabia que eu ia escutar isso, gente. Faz as coisas, a gente brinca, né? Tudo no fluxo, no automático e não armazena. E muita coisa, né? Muita coisa ao mesmo tempo. A demanda cognitiva do ser humano atual, do ser humano contemporâneo, é muito alta. Então, a gente ter uma capacidade de armazenar tudo aquilo que a gente faz é muito difícil. Porque a gente faz muitas das coisas literalmente no automático. E para o cérebro realmente armazenar, demanda uma série de questões, dentre elas, estar focado naquilo. Então, se a gente está falando no celular, dirigindo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não vai fazer. Igual o pessoal brincar, tô lendo, virei a página e esqueci o que eu acabei de ler. É isso, porque tá lendo, pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. E tem outras questões associadas. Às vezes o indivíduo tem um sono de não tão boa qualidade. Então, assim, o sono que era para fazer esse armazenamento da memória, ele não acontece tão bem. O indivíduo, ele é estressado, ele é acima do peso, ele não come bem. Então, não tem todos os minerais, as vitaminas equilibradas, garantidas. Então, suplementação, em muitos dos casos, ajuda bastante, porque a nossa alimentação não é capaz de oferecer tudo que a gente precisa. Então, assim, tem muitas variáveis, mas geralmente o jovem, o adulto, essa queixa de memória, na verdade, é uma desatenção. É querer ter o desempenho de um celular, de um smartphone, de um computador, e a gente não tem. Então, o que eu sempre falo no consultório é: tudo que você for fazer tem que ter método. Então, assim, você vai ter um compromisso, não pensa que seu cérebro vai lembrar, não conte com isso. Então, anote, faça tudo com método, tenta... se você tem aptidão, por exemplo, para humanas, certamente você não vai ter tanta aptidão assim para exatas. Então, assim, é uma coisa que... E as pessoas são diferentes. Tem gente que tem uma memória excelente para gravar número, para gravar compromisso. Tem gente que não. Então, assim, existem as aptidões individuais também que são diferentes, né? Então, a gente traz uma sobrecarga para o nosso cérebro. E o que você falou, a gente não é uma máquina como o celular. Então, não contar com ele
né, porque ele pode falhar na hora que a gente mais precisa, então criar os métodos, os mecanismos aí de anotações. Exatamente. E o que você perguntou, o que pode chamar atenção para uma coisa jamais patológica? Quando o indivíduo ele começa a perder, a gente chama de atividades de vida diária. Por exemplo, o indivíduo ele dirige, ele cozinha, ele é capaz de gerir a sua parte financeira e ele passa a desaprender. Então, assim, ele vai dirigir, se perde no caminho, ou então está dirigindo, erra a marcha. O indivíduo em casa, uma senhora, está cozinhando, bota sal na comida, deixa queimar, vai tomar banho, esquece de lavar a cabeça, não lembra como é que senha do banco, vai no mercadinho da rua e esquece o que foi fazer. Então, assim, coisas mais, vamos dizer assim, das atividades diárias mesmo, começam a ser perdidas. Isso realmente chama atenção. Por exemplo, alteração de linguagem. O indivíduo começa a perder palavras, vai tentar falar e perde, então são as disfasias, né? O indivíduo perde a capacidade, o Alzheimer, por exemplo, tem muito disso. Então, assim, não é somente a memória. A memória, ela é bem marcada e geralmente é uma memória de curto prazo. Os pacientes com Alzheimer, com demência, eles geralmente têm uma memória lá da infância, lá, tudo que fez, mas coisa que aconteceu recente não grava, então é uma coisa que chama atenção. Mas é uma alteração bem marcada e geralmente progressiva. Então, isso chama atenção. Perdeu capacidade de executar atividade de vida diária, isso é uma coisa que é um sinal de alerta, tem que procurar um médico. Isso em qualquer idade. Em qualquer idade. Claro, porque a gente tem demências que podem acometer indivíduos jovens, adultos jovens. É mais raro, mas existe. Então, tem que ter sempre essa atenção. A gente tem que se conhecer, né, e prestar atenção às pessoas em volta também, porque o que acontece? Às vezes a gente vê um pai de um amigo, alguma situação que, né, vivia essa situação, foi estacionar o carro, voltou a pé, porque esqueceu que foi de carro. Perdeu o carro, né? Ou esqueceu que foi de carro, era um lugar próximo e tal. E aí a gente acha graça, né? A gente acha até bonitinho, é velhinho, né? Ou fala, nossa, mas você, pelo amor de Deus, não é possível, hein? A pessoa às vezes até mais jovem, né? Não tanto. E você fica, né, tampando o sol com a peneira e não querendo olhar com atenção para isso. Então, serve um alerta para quem tá em volta. Com certeza. E essas alterações que eu chamei a atenção que são sinais de alerta, elas podem nem necessariamente ser um quadro de demência, um Alzheimer. Isso pode ser, por exemplo, algum quadro que a gente chama de reversível. Ele pode ter, por exemplo, uma doença da tireoide, um hipotireoidismo grave e que simula. Pode ter uma deficiência de B12 que simula. Pode ter um quadro infeccioso já latente, uma coisa mais antiga que não sabe e que simula. Então, por isso que o médico é importante, porque ele, antes de fazer qualquer diagnóstico, ele afasta essas condições. E se o diagnóstico for precoce, o doente melhora. Mas se ele for tardio, o doente pode ficar com sequela e se comportar como um paciente com demência. Então, por isso que a preocupação de procurar um médico de forma precoce é tão importante, porque a gente está correndo contra o tempo. É aquele famoso, é o primeiro sinal de alerta e realmente, né, não deixar passar um tempo, por mais difícil que seja, às vezes, o convencimento de levar aquele paciente, ou o próprio paciente de assumir isso, de preciso ir, mas é o alerta aqui, de que surgiu um sinal de alerta, não deixar passar mesmo, porque é mais um clichê verdadeiro, né, que tratando precocemente, a melhora é muito mais significativa. Agora, doutora, a gente falou de um monte de coisa aqui, mas eu sei que a neurologia, né, a sua especialidade, ela tem muitas áreas de atuação, muitos focos, enfim, muito trabalho, né? Muito trabalho não falta. Trabalho tem, vocês viram aí, né? A gente só falou do sono, da memória. Mas, assim, dentro da sua experiência profissional, o que a doutora pode pontuar, Aline? O que eu mais atuo nesse aspecto, ou já atuei? Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória. Você formou aqui? Não, no Rio. Sou de Volta Redonda. Filha da terra. Estudei no Colégio Rosário, fiz faculdade aqui na Faculdade de Volta Redonda e fiz residência médica na UF, em Niterói. No meu período de residência, eu já comecei a trabalhar desde o primeiro ano em unidades neurointensivas no Rio de Janeiro. É uma realidade que já existe há muito tempo. E são CTIs que tratam apenas condições neurológicas agudas. Por exemplo, traumatismo craniano, AVC, encefalites. Então, todas as doenças graves que demandam um cuidado de CTI ficam nessa unidade.
Então eu trabalhei em hospitais de ponta, né, desde que eu comecei a residência, e foi uma coisa que eu me apaixonei. Eu gosto demais de neurologia hospitalar e de neurointensivismo. Até confesso que dei uma balançada na área da neurocirurgia, porque essa questão da intervenção, fazer procedimento, você pegar um paciente muito grave e conseguir, num curto espaço de tempo, recuperá-lo, isso é muito gratificante. Acaba que a neurologia de consultório tem muita doença que é muito crônica e acaba que muitas delas, infelizmente, a gente ainda não tem muito recurso de tratamento, é mais tratamento sintomático, mais uma coisa paliativa, né? E a neurologia hospitalar e o neurointensivismo foi uma paixão. E desde então eu trabalho com isso desde 2012, 2013. Você sempre quis ser neurologista? Como é que foi a escolha dessa especialidade? É sempre uma curiosidade que eu pergunto, assim. Primeiro a medicina, né? Como é que foi escolher medicina? A medicina, desde pequenininha, sempre me perguntava o que você quer ser? Médica. Por quê? Porque eu quero ser médica. E assim? Não tenho médico na família, nenhum. É mesmo? Não tenho. Fui a primeira. E veio gente depois Meu aí? irmão. Ai, viu? A gente sempre tem... O primeiro puxa uma fila. Puxa o bonde. E eu sempre quis fazer medicina. Entrei na faculdade, não tinha noção. Eu pensava inicialmente em geriatria, né? Ah, é? Mas logo depois Não vingou? me encantei pela área da cirurgia, acompanhei muito. Morava próximo ao Hospital do Retiro na época da faculdade, então era hospital escola, então muitas das aulas práticas era lá, então eu sempre estava enfiada no hospital, era ratinha de hospital mesmo. Então eu acompanhei muito tempo, só que quando chegou próximo do final do ciclo clínico, né, que antes da gente entrar no internato, que é a parte efetivamente prática, eu tive a disciplina de neurologia, que já me encantou demais. E quando eu entrei no internato, eu convivi com um neurologista que trabalhava no Hospital do Retiro, Dr. Luiz Alexandre, e que ele... Um amigo da minha família de longa data, que hoje trabalha muito em Resende, né? Ele é um querido. Querido. E ele é neurologista de formação e depois se tornou intensivista. Então, ele faz o neurointensivismo, é o grande pioneiro aqui da região, e é uma pessoa que eu vi examinar um doente em coma e ele conseguiu, com martelo e mais nada, só examinando, ele conseguiu topografar, ou seja, dizer pra gente aonde que estava a lesão daquele indivíduo sem exame. Eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aquilo me encantou de uma tal forma que eu já gostava de neuro, eu fui monitora de neuroanatomia, de neurologia, andava atrás do professor o tempo todo. Então, assim, era uma área que me encantava. E quando eu vi a neurologia no neurointensivismo, na neurologia hospitalar, eu falei, é isso que eu quero. Aí, no internato, estudei pra caramba, passei pra FRJ e passei pra UF. E escolhi ficar na UF. E fui fazendo a residência, fui vendo que a UF é referência em algumas coisas, dentre elas neuropatia periférica, é um serviço referência nacional. O meu chefe, que foi o professor Marcos Freitas, é uma das maiores autoridades em neuropatia periférica. Isso então, é o quê? Quando a gente fala neuropatias de neuropatia? São doenças dos nervos, né? Então, o indivíduo ele pode ter alterações de sensibilidade, de força, tem uma série. A mais comum que todo mundo fala é a neuropatia diabética, né? Que o indivíduo tem muita dor, tem fraqueza, choque, formigamento. E durante a residência eu comecei a trabalhar com neurointensivismo, que era o que eu já tinha me encantado. E eu consegui trabalhar em hospitais de ponta, com recurso tecnológico e ver coisas que eu não tinha visto, né? Até a própria residência, por ser um hospital universitário, hospital federal, não tinha tanto recurso assim. E eu consegui acompanhar o neurointensivismo e foi o que me encantou. E poder intervir nesses pacientes de forma aguda, pegar, por exemplo, um indivíduo com AVC e se não houver a intervenção de forma precoce, ele vai ficar sem mexer o lado do corpo dele pro resto da vida. E você consegue melhorar, abrir o vaso e o doente melhorar, é muito bonito. Então isso me encantou de uma forma que eu brinco que é a minha cachaça. Eu adoro fazer isso, adoro CTI. Então me especializei, fiz pós-CTI. Então é uma coisa que desde então eu vim fazendo. E aqui no hospital, quando eu terminei a residência e me mudei pra cá. No hospital que você fala, em qual hospital? No hospital da Unimed, aqui em Volta Redonda. Que você estava até agora no CTI, inclusive. Exatamente. Eu fui convidada para trabalhar lá como plantonista, foi por volta de fevereiro, março de 2017. Eu terminei a residência em 2016, trabalhava no Rio e pintou essa oportunidade para ser plantonista, então eu ficava me dividindo entre Rio e Volta Redonda, então eu ficava, 72 horas trabalhando igual uma maluca no Rio,
voltava pra Volta Redonda, aí eu fazia um pouquinho de consultório aqui, trabalhava no CTI e fiquei nessa. Você tá como desculpa te interromper, na área há quantos anos? Eu formei em 2016. Como médica 2016, não. Neurologista 2016 e médica 2012, que eu formei. Já tem bastante tempo. Uhum. E quando chegou meados de 2017, o coordenador me chamou para ser médica rotina, né? Médica diarista, que é aquele médico que passa visita todos os dias, não mais plantonista. Com o intuito, né, de me tornar uma referência dentre os médicos diaristas nos pacientes neurológicos. A gente tinha uma equipe com diversos cardiologistas, mas neurologista, que é uma área muito importante dentro do CT, a gente não tinha. Até tinha, mas ele tinha saído para assumir uma outra função no hospital. É inclusive meu sócio. E comecei a trabalhar, só que nessa época o nosso CTI era um CTI geral, né, atendia de tudo. Então já vi muita coisa lá, então acabava que pela própria especialidade, eu direcionava, eu dava um foco mais especializado nesses pacientes neurológicos, e desde então a gente vem, né, melhorando a qualidade do serviço, aumentando a nossa capacidade de exames, de tecnologia. E quando a gente estava próximo de montar a questão da neurointensiva, veio a pandemia. Então eu trabalhei na linha de frente do Covid desde o início. Então, a gente teve uma carga muito pesada de trabalho. Então, nessa época, consultório de todo mundo parou. Então, assim, eu direcionei todos os meus esforços pro hospital. Então, eu que já não dava mais plantão, voltei a dar plantão, bastante plantão, inclusive. E, assim, a gente trabalhou pesado aí por pelo menos 2 anos. Só que chegou no final do ano de 2020, eu descobri que eu tava grávida. Isso que eu ia falar, a gente tava fazendo essas contas aqui, ué. Eu sou ruim de conta, mas eu falei, gente, peraí. Os filhos da pandemia, né? Os bebês de pandemia, né? E descobriu, então, o finalzinho, meio da pandemia também, né? Aí eu descobri finalzinho de dezembro de 2020, aí eu voltei, aí eu entrei de férias, voltei em janeiro e me botaram na UTI, não Covid, né? Porque por conta do risco da infecção, etc. Aí eu fiquei na UTI, não Covid, e desde então a pandemia foi, graças a Deus, deu uma esfriada e o hospital expandiu. A gente teve a inauguração daquele prédio anexo, né? O prédio B, que ficou muito bonito. Tanto de hotelaria como de aparato tecnológico. Você ganhou neném lá? Ganhei lá. Eu também ganhei lá. Parece um hotel, gente. Parece, é maravilhoso. E desde que a gente inaugurou, né, a UTI nova, atualmente a gente tem 40 leitos, que são divididos como cardio, neuro, UTI geral e pós-operatório. E na UTI neurológica, uma coisa que então, na verdade, isso que você... Desculpa, porque você até chegou e contou, né? Que, na verdade, teve essa separação de UTI, que é uma novidade também no hospital. Porque antigamente era a UTI zona de tudo. Geral. E recentemente, a gente pode falar quanto tempo? Deve ter uns 6... Muito recente. 6 meses, é. E aí dividiu, então, para neuro, cardio, a UTI geral... E pós-operatório. Acaba que aqui na nossa região, a gente tem alguns hospitais que eles chamam de coronária, né? Que tem uma UTI que trata essa parte de cardiologia, né? Infarto, cirurgia cardíaca. Até tem algumas unidades que fazem, mas neuro não tem. Então, é uma coisa que a assistência, eu considero um divisor de águas desde que a gente montou a nossa unidade, porque a assistência do doente neurológico, ela é muito peculiar. Então, você botar aquele bolo de paciente tudo igual, claro que a gente vai cuidar bem, mas o olhar é muito diferenciado. Então, a gente teve um salto na qualidade assistencial muito grande com essa questão. A gente chama de perfilizar, né? Cada unidade ficou com um perfil de especialidade. Então, a unidade neurológica, na minha visão e na visão de muitos médicos, todo mundo que a gente conversa, todo mundo fica muito, muito feliz que o hospital teve esse salto, porque a diferença é muito gritante. Ter um neurologista vendo o doente todo dia, traçando conduta, isso é muito importante. Tem coisas que a gente faz usualmente num paciente, vamos chamar de geral, que não são legais de serem feitas no doente neurológico. E se você está numa unidade neurológica, a visão, a atenção é muito maior. Então, a chance de complicação e o desfecho dos pacientes é muito diferente. Então, assim, são pacientes normalmente muito graves, mas ter essa visão de indicar o exame na hora certa, fazer a intervenção da medicação na hora certa, isso é muito diferente. Isso faz muita diferença. E eu te digo que o nosso hospital não deve em absolutamente nada para nenhum hospital de grande centro. É um hospital que, assim, hoje
não tem ninguém na região que chega perto da nossa qualidade assistencial. Então, assim, é uma coisa que dá gosto de trabalhar. A Unimed dá condição para o cooperado. Claro, a grande meta é gerar trabalho e renda para o médico, o objetivo da Unimed é esse, mas o serviço à comunidade com essa qualidade de assistência é muito diferenciada. Você não precisa mais deslocar para Rio, São Paulo para fazer os procedimentos. Hoje, agora, a gente tem até o PET-CT, né? Que foi uma coisa inovadora e traz uma qualidade, agrega uma qualidade importantíssima para a região. Isso, doutora, que você falou, é importante, a gente reforça porque é uma unanimidade quando o pessoal vem aqui. A frase é exatamente essa: não precisa ir mais para os grandes centros. Em diversas ou quase todas as situações, realmente o que a gente percebe do hospital, eu aqui, né, tendo a oportunidade de saber tudo que está sendo feito, ouvindo, porque é uma coisa a gente vê, eu sou usuária, né, ganhei meu bebê lá, os meus 2 filhos lá, mas com essa novidade agora do novo espaço lá, com todas as inovações, então a gente vê de fora, mas quando a gente realmente entende os processos, todas as mudanças significativas nos últimos anos, a gente entende que realmente eu não preciso mais ir para os grandes centros, porque isso é uma frase aqui unânime, não perde nada. Todo mundo que vem aqui, cooperado Unimed, tem esse discurso, e que alegria, né, para a gente aqui do sul do estado, saber que a gente tem um hospital com esse porte, saúde, cuidando de pessoas mesmo, porque esse é o foco. Sim. E aí o foco tão do seu trabalho hoje, porque na verdade eu falei, você é neurologista, doutora neurologista intensivista seria a forma correta. É uma área de atuação. Que é a área que seria hoje o foco do seu trabalho, hoje você fica mais no CTI do que em consultório, como é que é? Eu fico dividida, eu fico todos os dias pela manhã no CTI do hospital e à tarde eu tô no consultório. E além dessa função, eu tenho também a questão do sobreaviso, né, e do time de AVC, que o nosso hospital, além disso tudo que eu falei, a gente é o único hospital na região que tem uma qualidade da assistência da neurologia do ponto de vista do tratamento agudo do AVC. Hoje, a gente tem que entender que as pessoas têm muito medo de dor no peito, né? Mas as pessoas não têm tanto medo de, fiquei com uma fraqueza no braço e na perna, a fala tá meio enrolada. Devo ter dormido meio mal, devo ter comido alguma coisa, e as pessoas demoram demais para ir para o hospital. E o AVC, ele tem um complicador maior até do que o infarto, porque o tempo que a gente tem, a gente chama de janela de reperfusão, para eu abrir o vaso que obstruiu, seja por um coágulo, seja por uma placa na carótida que rompeu, ele é muito curto, ele é muito menor. Então, dentro do tratamento do AVC, a gente tem 2 formas de tratar. A gente tem, isso no AVC isquêmico, ou a gente aplica uma medicação na veia, que é chamada de trombolítico, que é capaz de quebrar o trombo, chama trombolítico, ele quebra o trombo e ele dissolve esse coágulo que está obstruindo a artéria. Ou, se o indivíduo tiver um coágulo muito calibroso, num vaso muito proximal, né? Então, na carótida, na cerebral média, a gente tem um procedimento que no nosso hospital também faz, que é a trombectomia mecânica, que o médico, geralmente o neurocirurgião ou o neurovascular, ele entra dentro como se fosse um cateterismo cardíaco, mas ele vai lá na artéria do cérebro e retira esse coágulo. Então a gente consegue de uma forma muito ágil. Então por isso que o tempo é muito importante, porque quanto mais tempo o indivíduo perde esperando, mais cérebro morre. A gente diz na neurologia que tempo é cérebro. Quanto mais tempo o indivíduo demora para chegar no hospital e a gente chama de abrir o vaso, né, o desobstruir esse coágulo, essa obstrução, é mais cérebro que eu poupo. E cérebro, diferente de qualquer órgão do nosso corpo, é uma célula que nasceu com ela, Deus te deu a quantidade que você tem e você não nasce de novo, né? De uma forma grosseira. Então, se a gente perde neurônio, a chance do indivíduo se recuperar é uma chance pequena. Ela existe, porque o neurônio, ele não recupera, mas o neurônio é muito inteligente. O neurônio que morreu, morreu. Mas ele é capaz, através de fisioterapia, fono, as terapias de reabilitação, ele é capaz de reassumir a função que ele não executava anteriormente, que a gente chama isso de plasticidade neuronal. Então, por exemplo, o indivíduo teve um AVC,
não deu tempo de chegar no hospital, ele ficou com um lado totalmente paralisado. Se a gente pegar firme com ele, com fisioterapia, fono, a gente tem várias estratégias, uma delas que eu faço, que é a toxina botulínica. Quando o indivíduo fica com aquela rigidez no braço, a gente aplica, a gente ajuda a fisioterapia a melhorar o tratamento. Então, se a gente faz isso de forma repetida e de forma adequada, a gente estimula o cérebro, aquelas áreas que não faziam a função de, por exemplo, mexer o braço e mexer a perna, ela reaprende. Então, por isso que a reabilitação é tão importante no paciente com AVC. Então, abrir esse vaso de forma precoce. Então, teve algum sintoma neurológico agudo. Pode ser até uma enxaqueca, que às vezes pode dar uma alteração de força, que chama enxaqueca hemiplégica, mas vai para o hospital. É melhor chegar lá e não ser nada do que você ficar em casa e você perder completamente a tua possibilidade de recuperar o movimento. Tempo é cérebro, isso é muito importante. Então, isso a gente tenta conscientizar, fazer campanha, fazer muita coisa, porque as pessoas têm medo de dor no peito. Ninguém tem medo de perder a força de um lado do corpo. Nossa. Então, isso é muito importante. E o tempo de tratamento é muito menor. É um órgão, né, assim como no coração, né, mas a gente precisa entender que são os dois. Então, na verdade, o cérebro, o autoconhecimento, na verdade, né? Opa, alguma coisa tá diferente, tá estranha, eu preciso correr e ter noção dessa gravidade, né? Correr contra o tempo para te ajudar a correr lá também, lá na frente, né? Então, todo mundo se ajudando. Agora, você falou do AVC isquêmico. Tem 2 tipos, né? Tem 2 tipos. Tem o AVC isquêmico, onde falta sangue pro cérebro, existe uma obstrução, seja um coágulo, seja uma placa que se rompe, que para de ir sangue pro cérebro. Então, aquele território nutrido por aquela artéria, ele para de receber sangue e o cérebro, com 10 minutos sem oxigênio, ele já morre. É diferente do coração, por exemplo, que aguenta muito mais tempo. Então, pra você ter ideia, o cérebro ele representa cerca de 2% do peso corporal. E 50% do sangue oxigenado que o coração manda é só do cérebro. Então, assim, é um órgão que consome metade da nossa energia corpórea. Então, por isso a importância dele. Eu costumo brincar que é o capitão do barco. Sem ele, não funciona, né? Então, a gente precisa ter essa prioridade que o cérebro, por ele ter essa avidez, essa necessidade de energia, essa necessidade de oxigênio, qualquer obstrução, ela é muito grave. Ela precisa de intervenção muito rápido, porque senão, morreu o neurônio, é aquilo que a gente falou. Não volta mais, perdeu, né? E aí a gente tem o isquêmico e um outro tipo, e eu queria que a doutora comentasse também, porque a gente vai escutando, né? Não sei quem escuta, mas eu de forma leiga, a gente vai ficando, acho incrível, mas ao mesmo tempo é quase preocupante, no sentido de que, meu Deus, isso pode acontecer com qualquer pessoa? É hereditário? E quais são os fatores de risco? Então só explica esse outro tipo de AVC e um pouquinho sobre isso, assim. O outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico. É aquele que representa cerca de 10 a 15% de todos os tipos de AVC. E é alguma circunstância, alguma condição que faz onde o sangue derrama dentro do cérebro. Então, por exemplo, rompe um aneurisma, o indivíduo hipertenso, ele pode, num pico de pressão, estourar, romper um vasinho da cabeça. É o derrame? É o derrame. É o derrame. As pessoas popularmente chamam de derrame, geralmente esse tipo de AVC, que é o hemorrágico. É o mais grave? Geralmente ele tem uma gravidade, dependendo do tamanho da localização, costuma ser grave. Mas alguns AVCs isquêmicos, dependendo da localização, costumam ser muito graves também. Então, qualquer comprometimento de tronco cerebral, que é a parte mais nobre do cérebro, normalmente é grave, seja hemorrágico ou isquêmico. Qualquer AVC, que a gente chama de AVC maligno, né, que pega esse vaso proximal que eu comentei, ele isquemia praticamente metade do cérebro inteiro, então ele é muito grave. Pode acontecer em qualquer área do cérebro? Qualquer região do cérebro. Região. Qualquer região, seja o hemorrágico, seja o isquêmico. E os traumas, né? A gente chama os hematomas intracranianos. Pode ser até espontâneo, né? Idoso faz muito de forma espontânea, indivíduos etilistas. Então, a gente pode ter uma pancada, né? E que tardiamente coleta aquele sangue e faz um hematoma. Então, entra dentro do pacote, né? Dos AVCs hemorrágicos. Que então, não vê na hora, mas... Pode ser tardio. Mas na hora se procura um médico, faz um exame, às vezes ele realmente não aparece? Ou... Pode não aparecer. O que é muito comum, por exemplo, um indivíduo idoso que já tem um fator de risco cardiovascular, usa seu AS, usa um clopidogrel, usa um remedinho para o pessoal chama de ralear o sangue, que mexe na plaqueta, ele toma um tombo,
tem uma dorzinha ali na hora, vai ao hospital, até faz uma tomografia e não vê nada, vai pra casa. Passa aí 2, 3 semanas, o velhinho começa a ter alteração de equilíbrio, começa a ficar mais desorientado, porque é um vasinho que é veia, então ele sangra lentinho. E como a plaqueta dele não funciona bem por conta das medicações que ele usa para prevenir infarto, ele pode, de forma muito lenta, coletar esses hematomas, né? Então, é muito comum o idoso, por exemplo, que geralmente usa esse tipo de medicação, anticoagulante, antiagregante, ter um hematoma mais tardio. Sangrar mais e isso é considerado pode ser considerado tipo um AVC, um derrame? Tardiamente, sim. Tardiamente. E também com os mesmos riscos, dependendo da situação. Sim. E quando a gente fala assim, a criança caiu, não pode nem dormir depois, né? Fala que, né? Antigamente fala, não sei se é verdade, se é mito? É um mito. É mito, gente. A mãe aqui, olha. O que você tem que ter cuidado com a criança é a questão de qual é a idade dessa criança. Então, crianças muito pequenas que caem é uma coisa muito preocupante, até porque ainda tem as fontanelas, né? As moleiras abertas. É tudo mais molinho. Então, é mais molinho. Então, é uma coisa sempre mais preocupante. Então, uma criança menor que 4, 6 meses, geralmente uma queda, ela é uma queda que geralmente preocupa. E crianças maiores, quedas de grandes alturas, né? Então, assim, a altura da estatura da criança que tem, sei lá, 70 centímetros, 80 centímetros. Então, ele cair de um trocador, né? Uma cômoda, é uma queda de grande altura. Então, a grande altura é muito subjetiva, né? Então, assim, as quedas em crianças muito pequenas ou quedas de alturas grandes, né? São preocupantes. E tem que observar a criança, né? Aquela coisa, não pode dormir porque tem aquela lenda que se dormir a criança vai acontecer alguma coisa. Mas, na verdade, não. A queda pode desencadear uma irritabilidade, pode doer, choro, etc, né? Mas você tem que ver. A criança teve convulsão? A criança teve alguma alteração focal? A criança ficou extremamente irritada ou extremamente sonolenta? Isso é um sinal de alarme. A gente tem que correr para o hospital. Assim, teve uma queda, mas a criança logo em seguida tá brincando. Não tem grandes preocupações. É basicamente observar a criança. E observar a altura que caiu também. É, porque e onde que bateu, né? Exatamente. Claro, porque a gente fala da cabeça, porque geralmente é a cabeça que vai, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi igual, né? A criança cai e vai a cabeça. De um modo geral, né? O nosso corpo, ele tende... Mas às vezes a criança não tem defesa nenhuma, né? Ela cai do jeito que foi. E a cabeça, proporcionalmente, da criança é muito maior, né? Do que a do adulto. Então, ele pesa, cai mesmo. Cai. Então, mas de um modo geral, né? Parece que a gente tende a... Depois a gente vai aprendendo, né? A se defender, a apoiar. Mas tudo que a gente fala de bater a cabeça, né? Como que isso acende um alertazinho, opa, bateu a cabeça, seja adulto, seja criança, tá doendo demais a cabeça. Inclusive, doutora, o que é a dor de cabeça preocupante, né? Porque a gente fala assim, tem criança com dor de cabeça, tem adulto, jovem, adolescente, processo hormonal, a gente não sabe o que é. O que é uma dor de cabeça preocupante? O que é? Porque hoje em dia tem muita gente com enxaqueca, né? Principalmente pós-Covid, né? Tem tipos de enxaqueca, tem um monte de coisa, né? Tem enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Tá. Então tem tipos de dores de cabeça, né? A gente chama dor de cabeça em medicina de cefaleia. Tá. E dentro das cefaleias, a gente classifica ela em 2 grandes grupos. As cefaleias primárias, que são aquelas que não são relacionadas a outras patologias, e as cefaleias secundárias, que são relacionadas a outros processos, outras patologias. Por exemplo, a questão do velhinho que bateu a cabeça e fez um hematoma, ele pode ter dor de cabeça. Inclusive, é um dos sintomas mais comuns. O indivíduo tem um tumor cerebral, ele pode ter dor de cabeça. Ai, meu Deus, aí, ó. Mas a dor de cabeça do tumor cerebral, ela é diferente, né? Tudo que a gente falou dos sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alerta que o indivíduo tem que pensar? Poxa, eu preciso procurar um médico, preciso procurar orientação. São aquelas dores de cabeça que mudaram o padrão. Então, por exemplo, o indivíduo tem enxaqueca. Enxaqueca é o segundo tipo mais comum das dores de cabeça primária, que são essas que não são relacionadas a doenças sistêmicas, a problemas, né, sistêmicos. E ela é de uma área específica da cabeça? Geralmente ela tem sintomas típicos, que são, geralmente ela é unilateral, então geralmente dói um lado da cabeça, que pode ser de um lado ou de outro, não precisa ser necessariamente sempre do mesmo lado. Na frente ou atrás? Geralmente é a metade da cabeça, o mais comum. Fica Geralmente é uma dor que lateja e pulsa, então é uma dor latejante, então o
indivíduo fala, parece que tem um coração batendo na minha cabeça. Ai, gente, E geralmente tem muito associado luz e barulho incomodar. Então, o paciente tem fotofobia e fonofobia. Então, barulho e luz incomoda muito. Mas esse paciente, ele tem que ter sempre cefaleia ou de vez em quando tem enxaqueca? Isso pode acontecer de forma esporádica ou geralmente o paciente de enxaqueca é um paciente que tem enxaqueca constantemente? Dentro da enxaqueca, a gente tem tipos de enxaqueca, Nossa. né? Então, tudo dentro da medicina vai sempre ramificando e subdividindo. Dentro das enxaquecas, a gente pode dividir elas de novo em 3 tipos. A gente tem a enxaqueca episódica, que é aquele indivíduo que tem uma crise ou menos por semana. Então, o indivíduo tem uma crise uma vez por mês, antes de menstruar. Essa é uma enxaqueca episódica, que é a mais comum, graças a Deus. Então, assim, é uma doença muito prevalente. Muitas pessoas têm, mas a maioria das pessoas tem essa forma episódica, que é eventual. Mais pontual. Quando tem essa crise, toma uma medicação analgésica, uma dipirona, um Naramig, alguma medicação específica para tratar dor de cabeça, tratou, passou, acabou. A segunda forma é a enxaqueca persistente, que é o indivíduo que tem de 2 a 3 crises, às vezes até 4 crises. Então, ele tem até 14 dias no mês de dor de cabeça. E a gente tem a enxaqueca crônica diária, que é o indivíduo que tem 15 dias ou mais no mês de dor de cabeça. Nossa, insuportável, doutor. Imagina. Esses 2 últimos tipos são indivíduos que têm crise mais frequente, tem indivíduo que tem dor todo dia, né? E esses 2 últimos tipos, o paciente tem indicação formal de fazer um tratamento preventivo. Então, ele, ao invés daquele primeiro tipo, que ele, quando tem crise, ele toma um remédio, ele vai tomar um remédio para não ter. Né? Então, é um medicamento preventivo, profilático. E vai fazer uma série, porque a gente tem acupuntura, tem, né, atividade física, alimentação, tudo isso que, mais uma vez... A gente tem diversos tratamentos que a gente diz que são multidisciplinares, né? Mas a enxaqueca, principalmente, ela tem uma característica de ter muitos gatilhos. Então, a gente sempre orienta o paciente que, tendo crise de enxaqueca, ele precisa observar os gatilhos, que são eles: alimentação, estresse emocional, privação de sono, né? Algum gatilho do ponto de vista neuromuscular. Então, às vezes, ele tá com uma contratura muscular, tem uma hérnia de disco que pode descompensar a dor de cabeça. Ele pode ter uma sinusite crônica que pode descompensar a dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia rinogênica. Ele pode ter uma disfunção da ATM e causar uma dor orofacial por um gatilho dessa disfunção. Então, assim, tem muitas variáveis que podem interferir na enxaqueca e aumentar essa frequência. Mas não só na enxaqueca, acredito que nos outros tipos de cefaleia. Agora eu falei, não, de dor de cabeça. Isso, dor de cabeça e cefaleia é sinônimo. Isso, mesma coisa. Enxaqueca que não é cefaleia. Enxaqueca é um tipo, de cefaleia. Isso, exatamente. E quais os outros tipos aí são muitos, os mais comuns? Da enxaqueca, uma outra que chama muito a atenção é a cefaleia tensional. A gente brinca que é uma prima irmã da enxaqueca. Ela é até mais frequente, mais comum. É aquela dor de cabeça que as pessoas falam, aquela dor chatinha. É uma dor que geralmente a intensidade dela é menor do que a enxaqueca, mas geralmente é uma dor que ela pode doer a cabeça toda, ou mais a parte da frente, ou mais a parte de trás. Geralmente não tem essa questão de luz e barulho incomodar tanto, não tem tanto enjoo, que a enxaqueca costuma ter muito enjoo, essa não tem tanto, e geralmente é uma dor mais prolongada. E tem muito gatilho com um dia mais cansativo de trabalho, ficou muito tempo sem comer. Então, assim... Fica dolorido, né? Aquela dorzinha tem muita incômoda, relação com a né? parte muscular também, né? Então, assim, é uma dor de cabeça um pouco diferente, mas a classificação, ela se aplica, igual da enxaqueca, para tensional. Se o indivíduo tem de 2 ou mais crises de dor de cabeça por semana, ele tem indicação desse tratamento preventivo, né? Entendi. Por que ele precisa de tomar essa medicação? Porque, sentir dor é ruim? Claro que é ruim. Mas quando a gente tem mais do que 2 vezes na semana, e se a gente toma analgésico mais do que 2 vezes na semana, a gente está transformando a nossa cefaleia numa cefaleia por abuso de analgésico ou por uso excessivo. O analgésico, ele se usado de forma
exagerada, de forma inadvertida, ele vai cada vez tornar a dor mais frequente, mais crônica e mais difícil de tratar. É aquela coisa, parece que se acostumou e cada vez vai precisando mais forte. Isso aí. E as pessoas vão tomando analgésico, a automedicação é muito perigosa, complicado. As pessoas passam na farmácia, compram uma cartelinha de dipirona, uma cartelinha de Neosaldina e toma igual bala. Aí chega no consultório, nossa, minha dor de cabeça piorou muito, eu tô com dor todo dia. Né? Eu não sei o Cefalive, porque eu já ouvi falar assim, nossa, mas o Cefalive ele é uma bomba, dependendo, né? Outros tipos de remédio também para esse tipo de dor de cabeça. Sim. Então, às vezes, a gente tá assim, jogando um boom numa dor de cabeça que não precisa de tanto medicação. Às vezes, só de tirar esse excesso de analgésico, o paciente já melhora. Olha só. A dor de cabeça, né, de modo geral, ela é o quê? Ela é o vasinho que passa, não sei, porque ele pode virar uma complicação, pode virar um tumor, pode virar um AVC, pode virar, assim, até que ponto porque você falou que existem tipos e qual que é o ponto que é um problema. Dentro das dores de cabeça que a gente chama secundárias, né, que a gente tem que ter o sinal de alerta, a gente tem que identificar, por exemplo, dor de cabeça no indivíduo acima de 50 anos. Ele não tem histórico de enxaqueca, não tem histórico de dor de cabeça tensional e começa a ter uma dor de cabeça com piora progressiva. Repentino. Chama atenção, médico. O indivíduo, ele tem uma dor de cabeça que ele te diz, foi a pior dor da minha vida. Médico. Isso pode ser uma dor de cabeça que a gente chama de sentinela. Pode preceder ruptura de um aneurisma, por exemplo. Olha, então tem assim, como prevenir. Dor de muito forte intensidade. Pode ser uma enxaqueca que o indivíduo tá tomando analgésico igual um maluco e mudou o padrão? Pode, mas não pode pagar pra ver. Tem que ir pro hospital. Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa mais séria. Ou seja, dá pra prevenir essas situações, claro, que nem geralmente sempre... o organismo dá pista, ele dá um sinal. Mas às vezes é bem repentino, né, doutora? É aquele paciente que é, né, nossa, fulano teve um AVC. Fulano ou descobriu um tumor ou já avançado. Ou claro que a gente está lidando com pessoas, né? E cada um tem muitas situações, mas existem, então, esses, de uma forma geral, a forma de prevenir. Sim. E uma coisa que todo mundo tem muito medo. Ah, minha cabeça dói muito, eu tenho um tumor na cabeça. Todo mundo chega no consultório com esse medo. Ah, me pede uma tomografia pra eu ver se tem um tumor na cabeça. Acaba que assim, as dores de cabeça primárias, que são essas que a gente falou, que as mais comuns é enxaqueca e a tensional, elas costumam ter um padrão muito típico. Geralmente elas começam na fase da infância, na adolescência, são mais comuns em mulheres. Então, assim, o padrão, a clínica, o jeitão da dor, ela já te dá pistas e até pela literatura você não tem nem indicação formal de fazer exame, tá? Mas, se esse padrão mudou, se o indivíduo precisou aumentou a frequência, eu tinha uma enxaqueca que doía uma vez por mês, então tô tendo dor quase que todo dia, mudou o padrão, ou então o indivíduo teve algum sinal focal, começou a notar que o braço tá funcionando mal, notou que tá com alguma alteração de fala, teve uma crise convulsiva, opa, sinal de alerta. Então ele precisa ser visto de preferência até num atendimento de emergência, porque ele pode ter um sangramento cerebral, ou ele tem um aneurisma, ou ele tem um tumor cerebral. Então, toda essa dor de cabeça que muda muito o padrão, ou tem algum sinal neurológico focal, né? Crise convulsiva, fraqueza nova, ou o indivíduo teve uma dor que a gente chama de lancinante. Ele fala, a palavra é essa, é a pior dor da minha vida, vontade de bater a cabeça na parede. É um indivíduo que precisa ser visto, de preferência até para um serviço de emergência. Como que é importante esses alertas e, assim, e perceber aquilo que realmente é necessidade. Porque às vezes a gente fala, eu quero uma tomografia. E não é um exame tão simples assim, né? Solicitar tudo isso, então... Todo exame, ele demanda, né, botar na balança um risco-benefício, né? Assim, eu quero fazer porque eu quero. Mas, assim, tomografia tem uma quantidade razoável de radiação... E ao longo da vida você vai precisar de outros exames. Então, assim, toda radiação sem necessidade que você recebe, ela vai ter algum impacto. Não precisa ser necessariamente agora, mas mais pra frente, ele pode aumentar riscos de algumas coisas, né? Então, assim, exame tem que ter indicação. Por isso a importância, gente, pelo amor de Deus. Acompanhamento médico, esse negócio de automedicar, né, como que é perigoso mesmo. Eu não esqueço disso que essa amiga minha, neuro, falou, mas parece que é uma bomba para determinada
Então, calma, né? Cada remédio para cada tipo. Sim. Então, senão você, é isso que você falou, você acostuma mal o seu cérebro. Mas a dor de cabeça, voltando àquela pergunta, ela é uma dilatação da veia? Ela é o que é? Ou cada uma tem um tipo? Com relação à causa, né, da dor de cabeça, a gente tem, cada uma tem um tipo, então a enxaqueca, a gente tem várias teorias, a gente não tem uma comprovação com certeza de teoria, mas a teoria mais aceita é que a gente tem um receptor no nervo do trigêmeo, que é um nervo craniano, que ele gera um estímulo para poder o vaso sanguíneo gerar uma dilatação e ele faz uma contração. Então, aquela sensação de pulsatilidade da dor vem disso. Entendi. E isso causa uma alteração elétrica no cérebro que gera todo o circuito da dor. Já a dor de cabeça tensional, ela tem umas características mais relacionadas com as questões mais faciais, com as questões musculares. Então, os gatilhos, eles são um pouco diferentes. Então, e a gente não tem exatamente, né, comprovado as causas com exatidão. A gente sabe que tem medicações que ajudam bastante, né? A própria enxaqueca agora, a gente tem alguns tratamentos mais modernos, que deve ter aí uns 5 anos pra cá que a gente começou a fazer, porque antigamente a gente usava medicação antidepressiva ou medicação anticonvulsiva como anti-enxaquecoso, de uso preventivo. Hoje a gente tem algumas opções terapêuticas, né? Um deles é os anticorpos monoclonais, que eles atuam nesses receptores que eu falei e eles bloqueiam. Então, esse estímulo de contrair, dilatar o vaso, ele é capaz de bloquear, então é um tratamento específico. E a gente tem a toxina botulínica, que é um tratamento que eu faço, que a gente aplica em diversas localidades do rosto, da cabeça e do pescoço, e que eles param esse estímulo da contração muscular, que é uma das teorias que são mais aceitas da origem, né, da dor de cabeça, e o indivíduo melhora demais. A melhora é muito expressiva. Tá muito em alta esse novo tratamento com a toxina botulínica, né? Muito se fala disso, dos resultados disso. E é o uso dela na terapêutica, não apenas pra parte estética. E ainda mais assim, se colocar no rosto pra dor de cabeça, ainda fica bonito, ainda né? Ainda sai com a testinha lisinha de grátis. De grátis, aí, ó. Você resolve a dor de cabeça. Agora, é muita coisa, né, doutora, a sua área. Assim, a gente tem um pouquinho da sua experiência que você falou, eu tenho aqui também nas minhas anotações, de um modo geral, que eu acho que é o trabalho do neurologista, cada um vai, claro, focando, mas é dor de cabeça, acidente, o AVC, as tromboses também, né, na época do Covid, como que ouviu-se nisso, epilepsias, convulsões, Parkinson, demência, déficit de atenção, problema de memória que a gente falou e do sono, esclerose, doenças desmielinizantes, transtorno de ansiedade, enfim, lesões medulares, paralisia, espasmos, é um campo assim... É uma área muito grande. Muito grande, mas existem, né, hoje você pode falar assim que o seu foco, hoje, Aline, hoje depois de tantos anos eu posso falar que é mais isso e isso, claro, vendo tudo isso que eu acredito, né, dentro do consultório. Sim. Acaba que aqui no interior a gente não consegue focar especificamente numa área, então eu acredito que todos os neurologistas aqui da região, eles são neurologistas, a gente chama de neurologistas gerais, né? Atende de tudo um pouco, mas tem as aptidões, né? Então uma coisa que eu tô me especializando, faço já há algum tempo e tô cada vez mais buscando é essa questão da neuroreabilitação com toxina botulínica. Então, por exemplo, pacientes com AVC, se a gente observar um indivíduo na rua que teve um AVC, é muito nítido, ele tem uma perninha dura, um bracinho duro. E isso, com o tempo, a lesão cerebral, ela faz com que o membro fique cronicamente endurecido. Então, é um membro que não estica. Isso vai gerando, além de muita dor para o paciente, isso pode gerar, inclusive, deformidade articular. Então, esse tratamento, para o indivíduo poder se reabilitar e fazer fisioterapia, isso é muito importante. O paciente, às vezes, ele faz uma deformidade tão importante que, por exemplo, a mão dele, ele pode ferir a própria mão com a unha. Né? Então ele pode ficar com um ombro, ele pode luxar o ombro de tão endurecido que o membro fica. Então essa estratégia de reabilitação com toxina, ela é muito importante, porque ela ajuda uma gama muito grande de pacientes. Pra você ter ideia, estima-se que 1 a cada 5 indivíduos vão ter um AVC em algum momento da vida. Então imagina, 20% das pessoas vai ter. Então assim, se a gente puder promover uma reabilitação de forma adequada,
a gente vai dar uma qualidade de vida muito maior para esses indivíduos. Ai, doutor, esse número assusta, né? Assusta. É um número Isso muito aumentou, alto. isso... nossa... É uma das causas, sempre foi e sempre será, porque é uma condição muito relacionada com as comorbidades, então pressão alta, diabetes, excesso de peso, sedentarismo, tabagismo, a própria aumento da sobrevida, né? Então o próprio envelhecimento, existe um aumento de risco, né? Seja cardiovascular ou cerebrovascular, então existe um adoecimento das artérias, né? De uma forma geral. Então aumenta esse risco, então o fato de envelhecer é um risco, né? E não tratar bem essas comorbidades, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, as pessoas não dão a devida importância ao tratamento do diabetes, não fazem dieta, acham que só tomar remédio resolve, a própria pressão alta, não fazem exercício, indivíduos muito sedentários. Então, isso é um fator de risco que por si só já aumenta muito o risco e é uma doença que é muito prevalente, né? Como a gente comentou, o cérebro demanda uma quantidade muito grande de sangue, de energia, qualquer obstrução muito pequena é capaz de causar um AVC. É muito estreitinho, né? Então, realmente, qualquer coisinha, entre aspas, potencializa, transforma-se realmente num problema. E a circulação cerebral, ela começa muito calibrosa, mas ela vai se ramificando, né? Vai ficando fininha. E essas doenças como pressão alta, diabetes, colesterol descompensado, ela vai obstruindo esses microvasinhos. Então, uma das causas, inclusive, de demência é um mau controle dessas comorbidades e o indivíduo faz uma demência vascular. É muito parecido com o Alzheimer, mas a causa é diferente. É uma obstrução dessas pequenas artérias. Olha só. E às vezes o indivíduo nem tem critério de demência, mas é aquele idoso que é hipertenso, é diabético, tem uma tontura que nada trata, já tem uma neuropatia, né? Então, assim, cuidar das comorbidades é outro chavão, né? Mas é muito importante. Prevenir é sempre muito melhor do que remediar. É o outro clichêzão super verdadeiro. A gente tava falando até antes aqui também dos bordões do médico, né? Como é que você falou? Beba água. Beba água, faça exercício físico, não fume. Durma bem. Durma bem. Gente, né? Tudo que no fundo a gente sabe. E é engraçado, doutor, porque aqui a gente fala com tantas especialidades, assim, e de um modo geral, no fim das contas é isso. Cuide-se, previna-se, procure um médico, especialista, beba água. Mas então, acho que é uma coisa inerente, né? Do ser humano e do brasileiro, principalmente. Acaba que a gente deixa tudo pra última hora, inclusive a saúde. Não, eu tava pensando aqui, né? A gente investe em tantas coisas, enquanto a doutora falava, né? Eu pensando, investe na nossa casa, investe nisso, num carro, num estudo, não sei o que. E às vezes na nossa saúde... Porque se a gente for embora, nada disso tem valia algum. Tem sentido. E é tão, sabe, parece utópico a gente falar disso, filosófico demais, mas é muito real, gente. O Dr. Cast me ensina, às vezes me apavora, mas me ajuda muito também nesse sentido. Acredito que é muito precioso para todo mundo que acompanha a gente. A gente sabe que tem gente que tá aqui com a gente desde o início, acompanhando mesmo as entrevistas, os bate-papos, né? Que não é entrevista, é conversa. Doutora, agora, os nossos finalmente, né? Porque a gente fala, eu falei pra vocês lá no início que a gente fala mesmo. Eu quero te perguntar sobre, vamos esquecer um pouquinho a medicina, que eu sei que é quase impossível, porque até a relação familiar mexe com isso. A doutora é casada? Sou casada. Seu esposo é médico? Não. Olha, fugiu da... Graças a Deus. Ele, qual é a área dele? Engenheiro. E tem o Heitor, de 9 meses. Ela já deu mandou a letra lá no início, que é o que mais Deus mandar. Então, ou seja, está animada. Talvez não agora, né, doutora? Mas... Não, agora não. Vamos ver. Esperar um pouquinho, né? Mas me fala um pouquinho quem que é a doutora Mariana, sem o doutora na frente, né? A Mariana pela Mariana. O que você gosta de fazer? Eu sei que a medicina é a cachaça que você falou, é a correria do dia a dia, mas quais são seus hobbies, suas atividades? O que você pode compartilhar com a gente aí? A Mariana é uma nerd inveterada, sempre mesmo? Eu adorei, inclusive, os porta-copos dos Beatles. Nosso porta-copos é dos Beatles, gente. E sempre fui uma pessoa extrovertida, uma criança bagunceira, falante, mas sempre muito dedicada, sempre estudei bastante, era nerd nos dois sentidos, né? Gostava o nerd e o nerd geek, sempre gostei.
E durante a faculdade eu era uma pessoa bem certinha e tal. Durante a faculdade eu busquei algumas coisas, né, externas. Então, assim, eu sempre gostei muito de música. Na época da adolescência eu brincava de tocar algumas coisas, tocava um pouquinho de guitarra, de bateria, arranhava, né? Tinha umas bandinhas ruins de escola, então a gente brincava, jogava handball, jogava vôlei, vivia toda ralada, toda quebrada. Você toca instrumento, então? Que é o... Eu brinco. Quem fala assim, vocês já sabem, né, gente? Toca, no fim das contas. Só enrola. E gosta, então, de coisas nerds. Tem séries, filmes. Adoro Star Wars, o quê? Quando inaugurou o episódio 7, eu tava no shopping meia-noite vestida de Princesa Leia. Mentira! Não acredito. Dr. Júlio Aragão também, que é um tava lá. Meu marido queria ir nessa, mas eu acho que eu não sei por que a gente não pôde. Porque eu já vesti também minha filha de Princesa Leia. Sensacional. É maravilhoso, gente. E tá passando isso pro Heitor, né? O marido também é um geek assim. Ele é um pouquinho menos, mas eu tô levando ele pro lado bom da força. Do lado bom da força. Doutora, olha, muito, muito obrigada. Pelo seu tempo, a gente para agendar aqui foi difícil, que ela não para mesmo, realmente é a cachaça, gente, ela fica nessa correria dela aí, mas todos os médicos a gente sabe, né, que é uma vida muito corrida, mas sempre também compartilhando esse lado familiar, esses hobbies, que é importante a gente dar um respiro. Uma coisa que eu ando gostando muito, eu sempre gostei, agora eu tô gostando mais ainda, é a questão de astronomia. Tô pra comprar um telescópio, que eu sou apaixonada, sento no meu quintal, fico olhando as estrelas com aqueles aplicativos, então é um negócio que eu sou apaixonada também, gosto muito. Eu acho que o médico, como ele tem uma grande quantidade do dia dele enfiado na medicina, se a gente não tiver uma fuga, um escape... Você vê muitos médicos adoecidos com depressão, com ansiedade. Então, assim, a gente precisa ter o tempo pra gente. Então, assim, o médico precisa cuidar porque tem que cuidar de quem cuida, né? É verdade. Então, isso é muito importante. E cuidar da saúde em diversos aspectos, né? Desde aos seus hobbies, as suas pequenas alegrias aí fora da medicina, até mesmo se cuidar relacionado à saúde propriamente dita. Então, muito bom conhecer a sua história, parte dela, né, gente? A gente bateu um papo aqui, ainda nem falou nem tudo que a neurologia pode oferecer, porque é muito, que especialidade vasta, realmente. A gente tem uma noção, assim, por alto, de fora, de forma leiga, mas eu confesso que quando eu olhei a minha pautinha aqui, eu falei, gente, é muita coisa mesmo. Mas muito legal acompanhar toda a sua experiência, suas referências, a sua trajetória, o seu trabalho aí agora com o Instituto do Cérebro, também no Hospital da Unimed, em todas essas frentes aí, como mãe, como esposa, como nerd. Brigadão pelo seu tempo aqui com a gente, compartilhando sua história, viu, doutora? Eu que agradeço. É bom demais, né, gente? Ó, e o pessoal já sabe. O pessoal pode comentar aqui, quem vocês estão assistindo aí nas diversas plataformas, pode comentar, compartilhar, por favor, muito que bem, compartilhe os nossos materiais aí. Também pode sugerir pauta, o que vocês quiserem aqui ouvir a gente falar, a gente tá dentro, tá? Bom, esse foi mais um episódio do nosso DoutorCast. Acabou, tem como colocar aquele assim, acabou. Acabou, mas teremos muitos DoutorCasts em breve. Fica com a gente, lembrando, realização Ponto de Saúde, Ampliamed, apoio Falo Mesmo Comunicação, nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda, que daqui a pouco, amanhã, né, doutora? Hoje não volta mais pra lá não, né? Na segunda. Só se for no sobreaviso. Sobreaviso tá lá. Sobreaviso ela tá, gente. Mas é isso, é um agradecimento então à nossa patrocinadora também e a todo mundo, né? Você que ficou com a gente aqui do início ao fim nesse bate-papo, sei lá, de 1h30. Bom demais. Beijo grande pra todo mundo. Tchau, doutora. Tchau, um abraço.